tarde, boa tarde. Ô, só um minutinho, vou desligar o fone aqui rapidão, só pra eu conectar a câmera. Vocês me ouvem, pessoal? Sim, sim. Tô ouvindo, eu tô conectando no PC aqui também. Beleza. Tô abrindo os 1 milhão de link aqui, abri a porta. E aí, como é que vocês estão? Bom. Bom também. Pô, vou abrir o Forms ali pra ver as questões que estavam lá. Só tinham duas, que eu vi. Você tem que dar uma passada também Nos outros tópicos, né? Tem lá do Gabriel. O pessoal que perguntou tá aí já? Creio que sim. Se a minha pergunta era a de lubrificação. Tá. Tem duas de lubrificação, deixa eu ver. Ó, mais uma. Beleza. Ô, show, qual que era o de drivetrain lá? O pessoal tá aí? Vou abrir aqui também. Força no dentro da coroa. Eu revisei o material depois também. Força no dentro da coroa. Que mais? Te mandei uma lista aí. Então, não. Usar. Essa não é a dúvida. A dúvida é quem que foi, né? Foi o Gabriel. É o Gabriel da Icarus. Ele tá aqui. Pela camisa dele, ele tá aqui. Então tá bom. Eu tô abrindo aquele listinha que você mandou. Caralho, velho, você fala pra caralho, mano. Tô subindo o chat igual um louco aqui. O WhatsApp está carregando aqui 1 milhão de mensagens a uma taxa incrível de 1% por hora. Esquece, pega aí, velho. Eu vou começando aqui pelas perguntas do Forms, depois a gente vai tocando. Tem duas perguntas de lubrificação. Primeira, qual a forma mais plausível de justificar o uso do óleo escolhido? E a segunda, como trabalhou o assunto tribologia na apresentação de design? Quais literaturas podem ajudar a entender melhor sobre o tema? Dá para responder as duas uma só. De uma forma geral, tá? Eu vou começar falando sobre design. E, eventualmente, a gente vai chegar no ponto de como escolher o óleo do seu motor, sem ser só, tipo assim, o fabricante mandou. Nossa, tá estourando o sol aqui em mim, né? Qual que é o rolê? Eu já apresentei design de powertrain, a primeira vez que eu apresentei eu falei, né? O cara perguntou, qual óleo você usa? Eu falei, mano, eu uso o tal da Yamaha, porque é o que tá no manual. E aí ele me falou, não é assim que funciona. Mas, sinceramente, meio que é. Você pode pegar um juiz ou outro que vai falar que não, mas meio que é. Só que você tem que entender o porquê que funciona assim, tá ligado? Eu pedi o form justamente para isso, né? Eu fiquei dando uma lida nos materiais no fim de semana. E qual que é o principal ponto, né? Para a Fórmula SAI, o que é mais importante são as APIs. Qual grade de óleo você vai usar, qual tipo de especificação que você vai usar, qual aditivo você vai usar. Só que antes disso, você tem que entender o papel do óleo no seu sistema. Não é tipo assim, é lubrificar o motor, tipo, beleza. Mas
quais deficiências ou quais características positivas do óleo são realmente positivas para vocês. Né? Tem uma série de aditivos que são para prolongar a vida do óleo. Então ele para de ter degradação de viscosidade a partir de, para óleos de moto, a partir de 500 km, com alguns aditivos. Ou um óleo sem tal aditivo, ele passa a ter uma degradação a partir de 200 km. Para Fórmula SAI inútil, né? Vocês não vão rodar 200 km com óleo só. Eu espero. Temperatura. Mesma coisa, você vai ter óleo com spec de temperatura alta, óleo com spec de temperatura baixa. Mas para um motor de moto, que quase todos, acredito que todos que vocês usam para Fórmula SAI são alumínio. Eu não lembro se os... Não, pô, os blocos de arrefecimento a ar também são alumínio. Você não pode passar dos 110 por muito tempo. Então isso também é inútil para vocês. Tem um ganho em potência? Isso era uma discussão muito forte na época que eu tava. 2017. Tinha que olhar com óleo com viscosidade mais baixa, porque ganha potência. E esse foi o principal paper que eu fui procurar. Durante o fim de semana. Deixa eu mandar o link aqui para vocês. Tem um paper da Mali, de 2010, que ele avalia o efeito da lubrificação na aeração e performance de um veículo. E esse paper é interessante porque vai dar uma luz não em tipo assim, olha, a performance é 5%, então vale a pena. Mas vai te ajudar a argumentar, entendeu? Então vamos supor, você está rodando com um R6, a Yamaha recomenda o 15W40. Peraí que eu tô aprovando o pessoal aqui. Vai, libera essa. Lançou a microfonia, hein? Vamos supor, você está rodando com R6 e a Yamaha recomenda um 15W40, que era o nosso caso, né? A gente rodava um cárter seco. Quais as características são de fato importantes para a gente? Existia essa conversa de um óleo mais leve, menos viscoso, diminui o FMP, né, a fricção, e você tem uma entrega de potência melhor. Mas sempre foi conversa, né? Nunca ninguém mostrou nenhum dado. E o outro ponto é o tempo de resposta, né? Que ninguém nunca mediu também. Mas existe uma diferença. Quando você vai argumentar com o juiz qual óleo que você está escolhendo, você pode começar por falar, a gente está usando um óleo recomendado. Mas você tem que entender o porquê que você está usando um óleo recomendado. Por que a gente usava um óleo mais espesso, por exemplo? A gente usava 20W50, né? Com cárter seco. Porque a gente tinha falha. O nosso cárter seco, ele tinha espaços, né? Na curva da RPM, quando a gente via os traces, tinha falhas da bomba. A bomba cavitava, mesmo com cárter seco. E se você tem uma camada mais espessa de óleo, um filme mais espesso, você tem a degradação menor mesmo com cavitação. Só que é uma troca, né? Se você tem um óleo mais espesso, quando você tem cavitação e você tem que voltar a alimentar o seu sistema, você tem um delay maior também. Partida frio também demora mais. Então não tem como te falar, o processo para você definir um óleo é assim, assim, assado. Você tem que definir quais coisas são importantes para vocês. Eu mandei o link aqui no chat, eu vou mandar de novo com o pessoal que entrou depois. Ou o pessoal que entra depois tem acesso. Acho que tem acesso, né, show? Deixa eu ver aqui. Eu creio que não. Libera para o pessoal entrar aí direto. Não, tem acesso. Libera? Você vai nas configurações, vai nos 3 pontinhos, configurações. Aí você vai em gerais, eu acho. Não. Não tem nada aqui não. Eu acho que eu não posso, mano, deixar aberto porque eu criei com a conta da Unicamp, né, para permitir que a gente fizesse por horas, mais de uma hora. Então tem que ficar, tipo, aprovando. Top, beleza. Pessoal, o paper é longo, não é um artigo, acho que são quase 20 páginas. Tem um conteúdo legal. Mas ele vai matar uma das dúvidas, né? Que é como a viscosidade do óleo de fato afeta a FMP. Isso é importante para a equipe de Fórmula SAI no Brasil? Depende, cara. É importante se você consegue medir. Senão você vai começar a ir para design com achismos e adivinhações, entendeu? Então, tipo assim, eu tô rodando com, ao invés de rodar com 20W50, eu tô rodando com 10W30, porque vai melhorar
a minha performance em 3%, vai diminuir meu FMP em tanto. Mas se você está passando essa informação baseado num artigo que você leu, você não tem uma simulação efetiva e uma validação efetiva para essa afirmação, não adianta nada. E tem os lados negativos também, né? Então, assim como tudo em design, a sua escolha de lubrificação tem que estar alinhada aos seus design goals. A gente apresentava sempre muito nos últimos anos com confiabilidade. Então, a escolha de um óleo mais espesso era por conta de confiabilidade. A gente preferia ter dano na partida, se fosse o caso do motor, do que por uma falta de lubrificação, que acontecia também. Eu procurei alguns dados de tipo assim, dessa curva, né, da velocidade de alimentação do motor de óleo pela viscosidade. Muito difícil achar. Eu li, entre aspas, folhei uns 3 livros, mas eles explicam muito mais sobre as diferenças entre API, né? DI, DN e os diferentes grades. Mas aí eu sinceramente recomendo vocês lerem e entenderem cada um deles. Depois da reunião eu posso mandar os links aqui, eu tenho tudo num OneNote. Mas qualquer livro. Aí no fim das contas. Ih, foi F. Mas bom, o que eu vou chamar ele para discutir aqui é o quão importante que isso aí vai acabar sendo no design. Tipo, para alguns juízes isso aí acaba sendo mais importante do que para outros. Para mim mesmo, se você não tem problema de lubrificação. Ah, voltou. E aí, pai, tá bem aí? Tá mutado. Não, eu fui fechar uma das abas e fechei da reunião. Puxar para discussão aí o quão importante é isso aí no design. Porque o que acontece? Para alguns juízes vai ser mais importante do que para outros. Eu acho que a maior questão aqui de alguém ter trazido esse ponto é porque quer levar isso para apresentação do design, né? Pelo fato de ter lubrificação em tripologia, são 2 pontos que está no score sheet. E, cara, isso aí vai ter muito mais influência na sua apresentação do design caso você tenha um problema, como era o caso da Unicamp, do que se você não tem, tá? Porque se você focar, sei lá, 20% da sua apresentação na seleção do lubrificante, que você nunca teve um BO, fica meio difícil você justificar o porquê que você gastou aquele tempo naquela área. Porque é uma área difícil você validar os seus ganhos, tá? E tudo na fórmula SAI é limitado, então você tem 1 ano fazendo desenvolvimento. Pode ser que tenha até mais, mas nesse tempo que você tem esse desenvolvimento, você pode aplicar em coisas que você tem certeza que vão lhe dar resultados claros, e tem algumas coisas que você tem algumas dúvidas, né? Então, quando você tem um problema claro, é muito mais fácil você justificar o tempo que você desprendeu fazendo aquilo, ou quando você identifica que você vai ter um problema, do que quando você está fazendo aquilo ali só pelo capricho de ter uma explicação para uma possível pergunta do score sheet. Qual é o seu ponto aí nessa área, Douglas? Eu acho que não precisa levar, na verdade. Por estar no score sheet você precisa saber. Mas tem muita coisa, quase tudo, na verdade, mais importante do que lubrificação, a não ser que você tenha um projeto, né? A não ser que você tenha, sei lá, você rebaixou o cárter, você fez baffle, você fez um cárter seco. Ou, de fato, igual o show falou, você tem um problema, né? Então, no ano passado você quebrou por falta de lubrificação. Como que você vai... A gente levava por conta do cárter seco, mas era um tempo super curto. Porque a apresentação de lubrificação, você tem que forçar muito para ela casar com o resto, né? A lubrificação não te traz performance, cara. Esses números são muito rasos. E é muito difícil de validar. Ela te traz confiabilidade. Mas a interação dela com os outros sistemas é difícil. É importante para drivetrain também. Você citar a escolha do óleo do diferencial ou da graxa é importante. Mas aí mesmo as coisas. Você tem que saber as APIs e os aditivos e por que você usa X viscosidade. Para o diferencial, se for o Drexler, é mais fácil. Né? Minha recomendação da fábrica é 130W e é tranquilo de justificar. Porque é um grade específico para o diferencial. Mas tenham conhecimento, tipo, entendam o ponto de você, de o juiz perguntar e você saber responder porque essa questão tá no score sheet, é você entender a função do óleo no motor de moto. Você vai ter... Pode falar. E porque, puxando aí, por exemplo, se você usa um diferencial mais simples, o que é que você gostaria de ver
uma justificativa de seleção para um diferencial de gol, por exemplo. Um diferencial de gol roda com graxa, né? Roda com graxa. Só de lubrificação, você fala? Ou drivetrain como um todo? Não, tipo assim, beleza, o cara colocou lá que ele usa graxa. E aí, tipo, isso é uma coisa que levaria você a fazer perguntas sobre que tipo de graxa ele está utilizando? Porque, para mim, sinceramente, a gente rodou com diferencial de gol aí N anos. Desde 2015, a gente roda com diferencial de gol na graxa. E nunca foi um problema. Tipo, mesma coisa do óleo lubrificante do motor. Nunca chegou a ser um problema, nunca chegou a ser algo que veio a trazer alguma diferença clara na forma de funcionamento. Então, eu realmente, se você fosse perguntar para mim, por exemplo, um ponto que eu nunca levei atenção foi isso aí. Mas como a gente acabou discutindo sobre diferencial, né? O que é que você gostaria de ver, tipo, se você fosse fazer? Você sempre rodou com Drexel, né? Sim, rodei com Drexler. Se eu fosse perguntar ou se eu fosse responder? Se eu fosse perguntar, eu não gostaria de ver nada, mano. Se você for responder, você tem que ter a noção. Tipo assim, é igual o Show falou, velho. Você vai rodar com diferencial de gol. Você tem muitas outras coisas para se preocupar no seu carro, no seu design de powertrain, todo mundo sabe disso. Ou de drivetrain. O diferencial do gol, ele não é um ponto frágil de confiabilidade. E você tem que arrumar uma forma de passar isso pro seu juiz, entendeu? Mas ele não é um ponto fraco, um ponto fraco não, um ponto frágil do seu sistema, entendeu? Ele é superdimensionado. Então, por ser superdimensionado, você pode rodar com a especificação de fábrica, a não ser que as condições de contorno fujam disso. Então, se você, você tem que apresentar a lubrificação diferencial para mim, eu sou seu juiz de drivetrain, me mostra as condições de contorno, prova que elas são suficientemente iguais ou parecidas com a aplicação real do carro e fala, eu tô rodando com a spec. Tá ok. Não tem ganho. Não tem ganho. Não tem tipo, mas por que você não fez isso e ficou mais leve? Não existe ganho para lubrificação diferencial. Pois é, então, ó, e tem outra também, tipo, se o seu juiz chegar perguntando muita coisa relacionada a isso, é porque, cara, às vezes, na maior parte das vezes, o que eu vejo o cara fez isso aí enquanto ele tava na faculdade, tá ligado? Tipo, o cara era de drivetrain, tinha muita coisa pra fazer, aí o cara foi fazer. E acaba dando uma puxada maior nisso, mas não é justificativa pra mim pra você perder ponto, tá ligado? Se você tiver alguma coisa bem, mas se não tiver, não é algo que eu perguntaria também. Se você não tem problemas naquela área, as perguntas que eu faria são todas relacionadas a áreas que você tem problemas ou áreas que ficaram oscuras na sua apresentação. Tá? Então, por exemplo, você disse, sei lá, meu intake explodiu ano passado. Aí você acaba por não dizer nada sobre como é que você fez para o seu intake não explodir esse ano. Então, isso aí vai ser um ponto de curiosidade para mim, tá ligado? Tipo, é um rolê que atrasa a sua vida e você não trouxe, mas se você não apresentou problemas no diferencial, você não apresentou problemas na sua lubrificação, não é algo que vá ser um big deal. E o Douglas, você tem noção, ele fez aqui e fez em Michigan. Em Michigan também o pessoal não fez muito caso do seu lubrificante, né? Não, Michigan a galera se importa menos ainda. É porque a filosofia de design é diferente. A filosofia deles é que, tipo assim, para cada segundo que você gasta apresentando algo que você não fez, então, tipo assim, eu não mudei o meu óleo diferencial, é um segundo que você deveria estar gastando explicando algo que você de fato fez, entendeu? Então, Para mim é a mesma coisa. para mim é a mesma coisa. Tipo, você tem que pensar no equilíbrio de design, velho. Você tem 15 minutos para 10, às vezes, para vender para mim que o seu carro é pica. E aí, para você fazer isso, você tem que usar várias formas. Se você for seguir o score sheet, ótimo. É um bom começo, mas você não pode se apegar aos mínimos detalhes de bater o score sheet, porque as partes importantes do seu carro vão estar fora do score sheet. Diga, Gabriel. Ainda falando sobre isso, que foi a dúvida minha de fato, igual vocês falaram, é uma linha muito tênue, né? Porque eu tipo assim, eu gastei muito tempo com o juiz falando sobre lubrificação e é algo que não tem problema pra gente. Então é aquela linha entre você saber justificar de uma forma, às vezes, um pouco mais aprofundada, uma forma bem explicada, e levar isso a ser apresentado, sendo que não é um problema que eu tenho, de fato, sabe? Então, tipo, vocês consideram
mais justo, se eu não tenho nenhum problema, ter uma boa justificativa e não me aprofundar nisso? Ou, de fato, levar, se eu tenho um bom estudo, sei lá, sobre comparativos do meu óleo com outros óleos, eu levo independente de eu ter um problema ou não? Mas você tem que ver qual o motivo que te fez estudar diferentes óleos, né? Tipo, É isso aí. se você fez o estudo, você tem uma motivação. E aí, se a sua motivação é plausível o suficiente, ela é forte o suficiente, aí você apresenta pro juiz. Você comentou que você gastou muito tempo conversando com o juiz na apresentação ou fora? Na apresentação. Porque, tipo, na verdade, eu não quis focar em lubrificação, eu foquei de fato em calibração. E aí eu levei talvez uma justificativa. Tipo assim, a gente usa aqui o 300V, né? Na Hornet. E aí eu levei talvez uma justificativa um pouco rasa, mas que complementaria na apresentação. E aí o juiz começou a perguntar muita coisa em cima. E meio que, sei lá, a gente ficou 3, 4 minutos falando sobre lubrificação, discutindo. E aí sim, depois eu fui falar de outras coisas, sabe? Entendi. Aí tem 2 pontos. O primeiro é que o ritmo da apresentação tem que ser ditado por vocês, tá? Isso eu falo da perspectiva de aluno. Tipo, na minha primeira apresentação de powertrain, eu fui meio que carregado pelo juiz. Então, você vai apresentando, o juiz te interrompe, pergunta uma coisa que talvez ele manje, e aí ele começa a te comer naquilo porque ele quer, tipo, ele quer achar onde você não sabe. E aí E gasta seu acaba tempo. com a sua apresentação. Você tem a liberdade de, quando o juiz, tipo assim, ele perguntar isso, você pode falar, não, beleza, eu tenho mais coisas pra mostrar, a gente pode resolver essa dúvida no final? E tora o pau, velho. Porque senão você não vai apresentar nada, você só vai ficar só resolvendo dúvida. E o Pede segundo pro cara ponto, anotar. Tchau. anota e depois você conversa. E o segundo ponto você fez uma mudança, de fato, né? Tipo assim, você saiu do óleo spec pro 300V. Qual foi a motivação real? O 300V tem ele resiste a muito mais temperatura, né? Tanto temperatura média quanto temperatura de rompimento de filme. Isso pode ser um argumento. Você pode falar, tipo, pô, a gente tá rodando muito alto. A nossa média de rotação é muito alta. Então, eu vou ter um dano agravado em peças rotativas do meu motor. Eu prefiro usar um Ester Core, eu prefiro usar o 300V, que tem uma tolerância de temperatura mais alta. Ok, tipo, ele vai pedir mais coisas depois, se for um juiz especialista em lubrificação? Vai. Mas toca a apresentação e, tipo assim, vira aquele. Você começa a correr atrás do seu próprio rabo, entendeu? Pode crer. Mas se você tem um estudo, você pode trazer isso e falar, mano, ó, eu tenho um estudo perfeito sobre isso aí, eu posso te apresentar depois? E aí já era. Mas aí tem um ponto interessante, Carai, show, eu te mutei, velho, porque tá dando microfonia de alguma coisa aí. Vou te desmutar agora. Quando só você consegue se desmutar, aí você desmuta aí. Alô, melhorou? Melhorou. Mas aí tem um ponto interessante, Gabriel, até pra gente puxar aqui. Você falou que você levou isso aí para sua apresentação, passaram uma porrada de tempo discutindo sobre isso, mas a motivação de você trazer isso para sua apresentação foi porque você trocou por 300V? Ou vocês tiveram um estudo preliminar para isso e fizeram a troca e aí decidiram levar isso para design? Porque acaba que é um ponto quando você vai levar, por exemplo, os quatro pontos que são cobrados na prova, né? Seu design, o entendimento, a sua validação e os testes. Você conseguiu levar esses 4 pontos na área de lubrificação para sua apresentação de design? Creio eu que faltou a questão de validação. Tipo, a parte de entendimento, eu vejo igual o Douglas falou, pela questão do Ester. Eu parti do princípio, porque a gente sempre usou o 300V, né? Então eu parti do princípio de que, o 300V sempre foi bom pra gente, então eu vou continuar usando ele. Mas tá, como eu posso justificar a utilização do 300V? Aí sim, aí eu fui atrás da questão dos aditivos e dessa questão de éster, e eu linkei com o uso do etanol, né? Como a gente trabalha com etanol, a gente trabalha com um pouco mais de temperatura de arrefecimento, enfim. E aí é algo, né, que até para
para severidade de uso, fórmula SAI, questões, né, de durabilidade, foi onde o 300V mais encaixou. Tipo, ele atendeu todos os requisitos iniciais. E aí sim, foi onde bateu a escolha. Basicamente foi isso, sabe? Entendi. Então, mas você não levou um comparativo. Eu Tipo, trouxe no mais seu 2 sistema. óleos, tipo, sei lá, eu trouxe, sei lá, o Yamalube não, eu trouxe o Mobil Racing lá e mais um. Aí, tipo, o que dava maior diferença era a questão do Ester Core, sabe? E os 3 eram óleos para competição. Foi o Entendi. diferencial. É porque isso aí também cabe no que a gente tinha falado anteriormente, né? Tipo, vamos supor, como é que eu entenderia isso aí no design? Se eu estivesse julgando seu design. Eu gostaria de ter isso num backup, sabe? Você tem sua apresentação em uma área de suporte no pós. Porque o que acontece? É uma coisa que não mudou no seu sistema. E eu quero ver o que, você está trazendo para você ser campeão. Sei lá, ou quais sejam os objetivos que tem lá na sua equipe. Então, tudo que está na sua apresentação, eu vou querer linkar com o que vai estar no header da sua apresentação lá em objetivos. Você falou, puta, eu quero ser top 1 Brasil. Se você quer ser top 1 Brasil, eu sei, você tem que ter um carro rápido, você tem que ter um carro confiável, seu carro tem que ser testado duramente. E você tem que ter bons pilotos, tem que ter uma larga um tempo largo de teste. E aí eu quero ver como é que você fez para você otimizar cada ponto do seu constraint e sair. Então você falou, eu trouxe calibração. Puta, eu quero ver calibração para ser top 1. A calibração ser top 1 é totalmente diferente da calibração ser top 10. Falar um rolê, por exemplo, que eu vi com o Douglas já. Tem gente que fala, eu otimizei meu intake aqui no GT Power para minha curva de torque ficar linear. A curva de torque você não lineariza GT Power, a curva de torque você lineariza na calibração. Você quer um carro rápido, você quer o máximo de torque possível. E aí você discute com suspensão depois como é que você vai colocar esse torque no chão. E depois que você pegar tudo que é fisicamente possível do seu sistema mecânico, você vai e resolve na calibração de dirigibilidade. Tá? Curva de torque, curva de potência, resolve tudo isso aí lá. Mas aí eu ia querer ver muito mais isso do que o porquê que você não tem problema no sistema de lubrificação. Porque se você já não tem problema, e se você não está reduzindo massa nem nada do tipo naquela área, é uma área que está desconectada dos seus objetivos. O meu objetivo é confiabilidade. Aí você tem um BO no exhaust e não tem um BO na lubrificação. Aí você vai e gasta, sei lá, 30% da sua apresentação discutindo lubrificação, igual você falou aí, 4 minutos. Acabou que esses 4 minutos você ficou não me mostrando como é que você estava conectando a sua área de confiabilidade, né? Como você estava melhorando a sua confiabilidade. Você só mostrou que o que você já tinha feito já tinha dado certo. Então, eu quero muito mais ver como é que você vai estar trazendo o seu novo design conectado com os seus objetivos do que o que já está dando certo no seu carro. Já está dando certo, tipo, eu perguntei, lubrificação. Aí você vai lá, baixa os slides lá, tem isso aqui, escolhi isso, e vai ser tipo 30 segundos, 1 minuto no máximo. Eu concordo, principalmente a parte dos objetivos. Mas um ponto que quando eu fui fazer a lubrificação, eu penei muito foi achar material, Gabriel. Eu mandei umas fotos no Powertrain, porque eu não tenho mais acesso ao drive da equipe para baixar, mas tem um relatório que eu fiz e eu roubei uns dados de um ensaio tipo de mestrado chinês, tá ligado? Na época eu tava muito na brisa de fazer e eu passei alguns dias procurando. Aí tem um gráfico e ele tem o total base number, os neutralizadores e ácidos separados por item, né? E depois uma tabela abaixo com os aditivos anti-desgaste de cada óleo. Então vai ter lá o 300V, vai ter o Motul E-Tech, vai ter o Yamalube, Valvoline, Castrol GPS, vai ter uma porrada de coisa. Aí o Total Base Number é o que consegue compensar os detrimentos ácidos que são produtos da combustão do seu motor, né? Alguma coisa passa pela blow-off. E isso vai juntando e, tipo, virando coisas que grudam nos componentes do seu motor. Aí é papel do óleo, entre aspas, tá? Limpar as peças. Depois você procura qual que é o efeito do Total Base Number, Acid Neutralizer, talvez você já saiba. Mas, tipo assim, são dados que eu penei muito para achar e ajudam muito para design, né?
Tipo assim, aqui ficaria fácil para você explicar por que você usou o 320, entendeu? Você não precisaria usar subjetividade para falar com o juiz. Tipo assim, tem óleos melhores. Esse AMS Oil aqui é pica, tem uma série de óleos melhores, mas aí eles são inacessíveis pra gente aqui. Maxium Ultra. Ele tem o maior ppm de anti-wear, mas não dá pra usar. É um ponto também, por exemplo, se você for falar para mim, eu tô fudido de grana na apresentação e eu uso 300V, aí, tipo, é uma coisa que pesa quando você vai colocar seu carro para rodar, né? Eu uso 300V e a minha admissão é soldada de aço. Aí você tem que apanhar na apresentação de design, tá ligado? Aí é paia, né? Então, tipo, é esse rolê da coesão que tem que estar alinhado com os seus objetivos. Mas de bater na tecla de lubrificação em si, lubrificação é difícil achar dado. E às vezes ser difícil achar dado é o suficiente. Entendi. Tipo, você pode justificar para o seu juiz, ó, a gente nunca teve problema. As condições de contorno de operação do meu motor são essas, elas são parecidas com a condição de operação do motor da moto. A nossa média de RPM é baixa, ou a nossa média de RPM é alta. A gente nunca teve problema, então a gente manteve a Malub. Não, o meu objetivo, ó, eu quero ser top 10. Eu não preciso ser o primeiro no Enduro, eu preciso terminar. Fechou. Valeu, gente. Talvez, viu, Douglas? 2024 aí, terminar o Enduro não garantiu o top 10. É, tem isso também, mas... Os gols estão aí, Fechou. né? Próximo. Historicamente, acabar Enduro já dava um top 3, né? Depende Pois do é, ano. cara, ano passado, meu amigo, foi pressão aí. Acho que foi a V8, ficou em 12º, terminando o Enduro. É, mas aí tem outros fatores, né? Tipo assim, Mas é um ponto interessante. É um ponto A média de interessante. pontuação ano passado foi foda, pô. Foi, Um ponto interessante. acho que top 10 ficou acima de 550 pontos. É. Mas, tipo assim, terminar todas as provas dinâmicas. Terminar todas as provas dinâmicas e não tomar penalização, geralmente é top 10. Sim. Tem uma outra pergunta do Forms de escape. Aí, ó, peraí, só um ponto aí. Eu acho que o Gustavo já trabalhou com lubrificação, né, Gustavo? Você tem alguma coisa a adicionar nessa área aí? Não. Cara, de lubrificação que mais fazia aqui, ou que mais se faz ainda, é lutar contra a queda de pressão em curva. Porque o óleo a gente acaba usando o original aqui, o pessoal usa o original, já é um Castrol top lá, 100 pau o litro. Com a Triumph a gente conseguiu um patrocínio uma vez de um tambor de 200 litros. Então não tem como mudar. Mas o problema maior é com queda de pressão. Aí é aquela coisa de cárter, baffle, flange. Mas no laboratório aí, vocês viram alguma coisa? Você trabalhou com lubrificação no laboratório já também, não? Normalmente vai ser relacionado a teste de durabilidade. E aí o pessoal manda de horas, tipo, sei lá, 250 em 250 horas, 50 em 50 horas, manda para análise lá, ver quanto que tem de, sei lá, de cloro, de metal, de contaminação em geral. Né? E eu já fiz também trabalho de teardown para ver contaminação com etanol. Mas isso eu acho que não se aplica tanto ao Fórmula, sabe? Acho que Porque os ranges são muito maiores, né? Aí. São, sei lá, uns comentários mais gerais, mas acho que não se aplica tanto ao Fórmula SAE. E isso eu acho que é uma discussão que ela vai ser mais aplicada na Final, né? Em geral. Porque assim, eu tô de paraquedas aqui, mas não sei se eu consigo contribuir com uma dica bem mais generalista. Que a apresentação de design, tipo a primeira ali, que não é a Finals, cara, você tem que ir com uma história para contar. Estruturado com uma história com começo, meio e fim. Então, que nem o que a gente faz de motor é começar ali a escolha do motor, por que a gente escolheu o motor, depois fazer como é que a gente caracterizou o motor na condição original, como e por que a gente escolheu o combustível, quais foram adaptações elétricas, adaptações mecânicas, como é que foi pensado o coletor de escape, a admissão, o cárter, enfim. E depois calibração, resultados de calibração e comparação da calibração com o motor original. E aí no final, às vezes, com o motor anterior, né? No meu caso,
Um ano a gente fez CBR e outro de Daytona. Então comparava o torque e potência do Daytona para o CBR para justificar a troca de um pelo outro. Além da questão comercial de um parar de produzir outro não. Quando você chega com essa história para contar, já dá fácil os 15 minutos. E você tem que pensar também que essa história tem que contemplar todos os pontos do score sheet. Cara, isso tanto no Brasil quanto quando eu apresentei em Lincoln lá ainda, em 2019, funcionou muito bem. Então, tipo, contemplei todos os pontos do score sheet, contei uma história com começo, meio e fim, incluindo as adaptações. Se o cara quiser saber mais, ele vai te chamar para finals. E aí lá, cada juiz vai pegar um subsistema lá para Cristo e vai até você não ter mais resposta. Pois é, isso aí é um ponto interessante que a gente acabou discutindo aqui, né? A Finals. Você já foi pra Finals aqui no Brasil, Douglas? Não. E Michigan também não teve Finals, né? Não teve. Quando eu fiz, eles pontuaram direto da apresentação normal. Pois é, mas aí é um ponto interessante da Finals, que a Finals funciona totalmente diferente, né? Eu também, o meu design, ele levava uma história. O do Douglas também levava uma história. Sei lá, 1 minuto, 2 para justificar a seleção do motor. Os demais passaram por cada subsistema conectado da admissão até exaustão, calibração e tudo mais. Conectado com os tags do projeto, né, os objetivos lá, cada um dos slides tinha um link com os objetivos. E no final era mais a etapa de validação de como é que o projeto que a gente fez corroborava com o que a gente tinha levado de objetivo para a equipe. Então, os objetivos da gente era, sei lá, ser top 10, pegar pódio em eficiência e o que mais? Durabilidade. E acabou, por exemplo, a gente tinha setado um plano de testes no começo da temporada, 200 km, 250, algo assim. E a gente bateu todas as metas que a gente tinha setado no começo, fez todas as validações que a gente esperava fazer. E meio que foi isso. Funcionou, o juiz gostou bem, ele queria que a gente fosse para Finals, para poder fazer mais perguntas, né? Mas a história funcionou. Diria que funcionou bem. O que vem depois de Final já é lucro, né? Eu cheguei a fazer finals aqui e lá, né? Cara, é completamente diferente da apresentação normal. Tanto que da primeira vez aqui, tipo, chegou o juiz da finals, eu meio que comecei a apresentar para ele o banner e falou, não, pera aí, cara, você não tá entendendo, funciona assim. Tipo, eles que chegam e perguntam, porque aí dividem em alguns grupos e aí cada grupo de juízes aborda um tema. Em geral, a finals é bem mais divertida do que a apresentação normal. E eu acho que lá nos Estados Unidos... Pelo fato do tempo, né? Oi? Principalmente pelo fato do tempo, né, cara? Esses 15 minutos aí, eles quebram muita coisa. Como eu falei, tipo, se eu tava com o Gabriel, eu não ia tirar 4 minutos da apresentação do cara para discutir sobre lubrificação, porque o cara tem 15, tira 4 sobre isso, acabou. Mas a finals dá um tempo mais aberto lá, às vezes tem, sei lá, 2 horas, nem lembro quanto tempo que tem. Mas aí, na apresentação normal, contava uma história bem estruturada, com todos os pontos do score sheet, e na finals, você conversa com o cara, troca ideia. Aí que ele vai ver o seu conhecimento real. Porque você consegue meio que mascarar nessa história contada o quanto que você fez ou não. Mas aí, quando chega na finals, aí, tipo, é realmente uma conversa, assim. E, cara, se você não fez ou não sabe como é que faz, não fala nada sobre. Tem isso aí também. Tipo, o rolê de fazer um carro bom e de ter um design bom é você saber o que tá fazendo, de verdade, assim. Então, não tem tanto segredo. Na Mauá, lembro que quando eu entrei na equipe, a gente nem sonhava em ir para uma finals, né? E aí depois a gente foi a primeira vez em 2018, depois disso foi mais algumas vezes e foi bem, inclusive, lá fora. Mas assim, a gente achava que era coisa de outro mundo ir para finals. E não é. A gente foi no ano que a gente pegou, que foi 2018, e falou, cara, tudo que a gente fizer no carro, a gente vai saber o motivo que aquela coisa tá lá. Vai ser um carro mais simples e mais leve, em geral. A gente só vai colocar no carro se souber o que a peça está fazendo.
Não vai ficar inventando nada para, tipo, isso aqui é só para o design e tal. O design é um reflexo do projeto do carro, na real. Não tem nenhuma mágica no meio do caminho. Vou fazer isso aqui só para o design. Pois é, cara, isso aí acaba sendo um erro na maior parte das vezes. O que acontece? Você tem pouquíssimos meses para fazer um design bom. Supor, você vai ter uma etapa de teste de 4 meses, você vai ter 8 meses para você fazer um design ok. Aí se você tira 2 meses para estudar um tema que você está levando só para o design, acaba que você vai estar fazendo algo que não vai estar agregando muito com o seu objetivo, né? Então eu concordo bastante com essa visão do Gustavo aí. Você só leva para o design, cara. Lá na sua apresentação principal, eu quero ver só o que você fez. O que tiver de encher linguiça, você coloca no background lá, caso tenha alguma pergunta cabulosa. E você mostra em finals, né? E no que você falou, show, tem um outro ponto que é importante, que é quanto tempo você vai usar para fazer finals. Véi, quase todas as equipes que eu já conversei, e a nossa, a Unicamp incluso, os caras fazem finals faltando 2 meses para competição. Não é assim que funciona. Tipo assim, você fazer a apresentação, tudo bem, mas finals é feito desde a época do seu projeto, velho. Tipo, você faz projetos pensando em finals. Finals não, caralho. Design. Tipo assim, não é que, como o Casares falou, né? Tipo, Eu pô, tô vou fazer isso estranho, aqui. eu digo, Final 2 meses, porra. Me perdi no pagode, mano. Mas, tipo assim, se você não faz design só 2 meses antes da comp, né? Quando você vai fazer seus relatórios de projeto, quando você toma suas decisões de projeto, você já tem que pensar em design. Porque é exatamente isso. Design é o reflexo do seu ano, velho. Então, mascarar coisas em design ou inventar coisas para compensar outros em design é um buraco sem fim ali. E não façam design um mês antes da comp. Treinar a apresentação, beleza. Nem tão beleza assim, mas façam design desde a fase de projetos. 2022 eu fiquei 1,6 pontos de away de pegar o primeiro em Engine. E, cara, tipo, a gente não esperava. Mas foi assim, toda segunda-feira, desde o começo da etapa do projeto, acabou a competição hoje, sei lá, daqui a um mês a gente começou a ter reunião toda segunda-feira, onde a gente melhorava o script da apresentação, colocava pontos da apresentação, a gente começou somando tudo que era possível ter na apresentação, depois a gente reduziu para tudo que a gente ia fazer, e eu diria que a gente começou a apresentar design uns 9 meses antes da competição. Isso é massa. E isso aí, cara, ajudou muito, porque não tem problema. E quando a gente começava a apresentar design faltando 2 meses, você começava a ver que os bagulho não fazia sentido, tá ligado? Isso que é o maior problema. Pois é. Mas quando Agora você faz o projeto... Quando você faz o projeto, você realmente se dedica lá para fazer o projeto, sabe o que você está fazendo, vai estudar e tal, sabe? Já tá há uns anos na equipe, é super de boa apresentar. Uhum. Porque você só tá mostrando lá o que você sabe que tá fazendo, sabe? E você tem que ter um material também importante levar, a gente chama de binder aqui, né? Um material de apoio, tipo, para justificar se o juiz te pegar lá e falar, você fez mesmo isso? Deixa eu ver. E aí você tem que ter tem que ter dados, né, organizados para poder justificar suas escolhas lá e comprovar que o que você está falando é real mesmo. Você não está inventando uma coisa nova lá. Então a gente tinha uns cadernos que levava lá para a competição, ou num tablet, né, sei lá, que eram de, tipo, curvas de desempenho originais, curvas de desempenho depois da calibração, dados de aquisição, aqui a gente tinha também de pressão de combustão, enfim. Tipo, para todo ponto que a gente gravava de desempenho lá no dinamômetro, a gente tinha a temperatura de operação, tipo, tinha a temperatura de óleo, tinha a temperatura de água, do intake, e isso enriquece bastante o que você está falando, né? Mas eu às vezes organizava a apresentação, tipo, em Lincoln acho que eu levei um banner meio genérico, porque não deu tempo de ficar arrumando, mas de arrumar os binders, assim, como que ia ser a apresentação, eu fiz na madrugada antes. Tá dando um monte de pau no carro lá. E lá a gente, de motor e drivetrain, juntava, acho que era 25 pontos. A gente tirou 24. Do caralho. Contando uma história e batendo o score sheet. Como é que você fazia isso aí, Douglas? Do que você fala?
Porque, por exemplo, no meu caso, isso aí é igual o Gustavo falou. Ponto interessante aí, no meu caso, a gente tinha todos os relatórios em apoio, pronto. Tipo, se o juiz se pedisse, a gente tinha na mão lá os relatórios de cada etapa que foi feita. Então, tipo, calibração de Drummond, tinha relatório de design de cada um dos projetos, relatório de teste, tudo. Tava tudo lá nas pastas de apoio. Né? Como é que funcionava isso aí pra você? A gente tinha os handbooks. Eu tô até abrindo o drive aqui, eu posso mostrar um pra vocês. Ixi, daí vai dar um compliance. Vai nada, eu vou pegar o de 2020, né? 2020 foi o que fiz. Só achar Pois aqui, é, ó. porque por exemplo, o Gustavo a gente tinha menos orçamento do que o pessoal aí, né? O pessoal aí tem gramômetro, caramba. Mas a gente tinha mais, por exemplo, se era calibração, era mais comparativo. Para ir pós e por que estavam mudando cada um dos pontos. Cara, era muito difícil mudar alguma coisa na nossa calibração. Porque calibração não é uma coisa que você mexe todo dia. Tá? É um erro aí que eu vejo da galera que cada vez que vai dar partida, no motor você tem que ter um mapa diferente. O cara vai lá, eu fico maluco com esse rolê. Não, vou dar partida. Não, os caras vão lá, chegam, metem o dedão assim, não, que tem que mudar isso aqui, tá, porra. Não é bem assim que funciona. E Poxa, vamos aí, compartilhar. compartilhei. Nós tinha cada um relatório legalzinho pra gente fazer. Ó, a gente estrutura relativamente bonitinho, velho. Quer ver, ó? Primeira coisa, a gente fazer essa tabela aqui, né? Isso aqui na fase de projetos já. Então, na fase de projetos a gente estipulava quais projetos vão para o handbook de design, né? Esse aqui é de drivetrain. Então, de todos os componentes do drivetrain, que não são muitos, tipo assim, quais projetos a gente compra, quais a gente faz, quais a gente, sei lá. E de tudo isso, o que a gente precisa, o que a gente pode mostrar de cada projeto desse. Então a gente tinha uma tabela de cada item, tá vendo? E aí cada item aqui vira uma tarefa também, né? Então, tipo assim, tem aqui, ó, part count de Mancal. Alguém ia ter que fazer esse part count do Mancal. Aí isso aqui vira uma tarefa no sprint para alguém. Estatísticas do meshing do Brian. Brian é o que liga a coroa no Drexler. Vantagens e desvantagens diferencial. Tipo assim, isso aqui é uma tarefa de bicho, tá vendo? Que é pro bicho estudar. Você vai falar, faz aí, ó, vantagens e desvantagens. E aí depois isso aqui vira um handbook, ó. Então, tipo, a capa do handbook, né? E aí vai ter, tipo, uma porrada de coisa. Então a gente tem o peso definido de cada subsistema, de cada parte, momento de inércia de cada parte, assembly. Aí começa, mano. Tipo, cada projeto vai ter uma coisa. Tem prova dos testes físicos, mecânicos de cada peça. Aí mais pra baixo. Torando o aço aí agora. Tipo assim, isso aqui é inútil. Isso aqui é inútil, mas tem juiz que pede, tá ligado? Então deixa no handbook. Você nunca vai falar, eu testei a dureza da minha coroa. Foda-se se você testou a dureza da sua coroa. Mas se algum juiz perguntar, e já perguntaram, você tem a prova. Eu perdi 2 pontos nisso aí, tá? Então, E foi uma coisa isso, muito simples. O que acontece? Eu falei pro cara, eu tenho um gráfico que mostra minha simulação versus Dynamod. E eu, de fato, tinha. Uhum. Só que não estava na minha apresentação, ele sumiu. Eu tinha plena convicção que estava lá. Quando eu passei pela porta do design, eu tinha plena convicção que era o último slide. Quando eu cheguei lá, não estava, eu perdi 2 pontos. Então, aí aqui tem, tipo, todos os gráficos de desempenho, pipopó, as curvas que a gente usa para definir as coisas do drivetrain, alguns assemblies, desenhos, pipopó. Então, tipo assim, o handbook é isso aqui, é um backup, velho. Tudo que você precisa para apresentar qualquer coisa vai estar no handbook. Mas a montagem dele é bem longa, né? Como vocês podem ver. Ouro, pai. Eu tenho um de motor aqui também para dar um. Da época, só para dar um exemplo. Eu tava procurando aqui também. É que aqui a gente fazia no dinamômetro, tipo, plena cargas exponenciais, e aí deixava tudo notado. Uma consumo específico, temperatura do ar, temperatura de escape, de todos eles. Então, tipo, isso dá uma enriquecida porque o cara vê que realmente você fez, sabe? Você não tá lá inventando uma historinha, contando um projeto que outra pessoa fez. Seria mais ou menos essa pegada. E aí tinha também de desempenho e tal, mas aí desempenho o pessoal não fica muito feliz se sair se mostrando por aí. Mas esse volume é legal mesmo, a galera gosta de ver. Deixa eu voltar em outra pergunta do Forms aqui. Um cara perguntou:
A pergunta é, eu queria algo mais prático, se possível. Utilizar o GT Power para otimizar um muffler usando DOE. Tipo, algo mais prático possível. Muffler e DOE já não bate tanto. Tá aí na call o chefe da pergunta? Quem que foi? Matheus Oliveira. Não. Gui Almeida. Prático DOE e muffler. Cara, é porque tem um. É água Você e vai óleo, fazer né? DOE de muffler, tem um BO, né? Porque o muffler em si, a otimização do muffler, os graus de liberdade que você precisa para fazer um design bom de muffler, eles não vão estar presentes usualmente no que você tem de ferramenta disponível no GT Power. Então você meio que vai ter que fazer vários, eu vou dar exemplo da gente aqui, a gente fez 122 modelos para poder fazer DOE. Aí era literalmente DOE, você botava lá, no nosso caso era o HIDS rodando e torando aço, fazendo otimização de geometria. Mas as geometrias em si, elas são muito diferentes, né? Eu vou pegar Exato. aqui, se o cara aparecer, eu pego aqui para Tá. mostrar. Não. Só para pincelar o assunto, vai ser isso aí mesmo. Tipo, para fazer de fato o DOE não vai ser só mudar parâmetro. Você tem que mudar a geometria de fato, a disposição geométrica das coisas. Então, assim, Ó, um fala. ponto para você puxar aí. Puxa para os caras o que é um DOE aí. Se tiver alguém que não entenda, já vai puxando usar. Deixa eu ver se eu tenho algum material de DOE aqui. Vai, pô, Vocês já vai. fizeram DOE? A galera do GT Power aí? Já rodaram DOE do quê? Pô, eu tenho GT, fiz o modelo e tô agarrado pra começar a mexer com o DOE. Inclusive, eu não coloquei como dúvida, mas é algo que eu queria, tipo, ter um norte aí pra começar. Mas aí, ó, tem um ponto interessante aí. Tipo, você tá agarrado para fazer um DOE. Qual é o seu entendimento sobre o que é um DOE? Porque o DOE ele é basicamente um design of experiment. Toda vez que você está testando alguma coisa, você está fazendo, provavelmente, você testa uma hipótese, você está fazendo um DOE comparando aquilo ali com alguma base, né? Então, o DOE ele vai ter uma base e ele vai otimizar parâmetros, na maioria das vezes, tá? Você pode fazer um full factorial, que ele vai rodar tudo no aleatório, você pode utilizar métodos de otimização, para tentar estimar alguns parâmetros e reduzir a quantidade de cases que você vai rodar. E isso aí funciona da mesma forma como o pessoal faz em cálculo numérico. Tá? Se você pegar, por exemplo, método da bisseção. Método da bisseção, você está fazendo uma espécie de design of experiment para você achar qual é o valor que satisfaz a função. E aí tem vários, Newton-Raphson, Gauss-Seidel, mas são todos métodos, formas de você resolver matrizes, né? E se você tem as equações que vão levar ao resultado da sua... Se você tem as equações que vão levar ao resultado que você está procurando no DOE, basicamente você vai ter que otimizar isso aí. Você está procurando material sobre DOE aí, Douglas? Tô dando Vou uma mostrar olhada. aqui um TCC. Mostra aí. TCC Mas aqui. a sua dúvida é tipo assim, é no sentido prático, de tipo, pô, eu tô empacado porque eu não sei fazer um DOE no GT? Ou é o rolê teórico, de tipo assim, É porque, tipo assim, eu nunca estudei muito sobre DOE. Eu tenho noção que é sobre tipo assim, é para você otimizar, né, os seus projetos de fato. Mas o que acontece? A gente aqui na equipe, a gente usava o Ricardo antes da pandemia, depois da pandemia teve uma quebra de conhecimento, enfim. E eu corri atrás de fazer um modelo no GT sozinho. Tipo, fiz na marra, aprendi e tal. Aí eu cheguei no ponto de que, beleza, eu vou justificar, sei lá, meus projetos de admissão e exaustão usando o GT. Então, dimensionar lá comprimento de Runner, por exemplo. Faço vários comprimentos, mostro a curva de torque de acordo com o comprimento deles e mostro, ó, esse aqui é o melhor, esse aqui é o, tipo assim, esse comprimento de Runner me dá o melhor resultado aqui para o meu RPM Goal. Só que, como eu posso usar o DOE, sei lá, eu posso usar o DOE para me facilitar isso, e se, sei lá, isso cabe dentro da minha proposta de uso do GT, sabe? Isso é um DOE. tem o otimizador do GT, né? O GT já tem uma ferramenta para isso. Você seleciona os parâmetros que você quer variar, a resolução da variação que você quer. Você pode variar. Eu quero só o comprimento do runner.
Aí beleza, você vai variar só o comprimento do runner. Ou eu quero variar o comprimento e o diâmetro. Ele vai variar o comprimento e o diâmetro. E aí você bota qual que é o target. Ah, eu quero potência máxima em cada rotação. Ele vai rodar e ele vai usar diferentes algoritmos para variar os parâmetros e converger para chegar na melhor posição. Eu tenho alguns slides aqui slides não, resultados de DOE que eu posso mostrar. Entendi. É porque, ó, tanto o primeiro quanto o segundo, né? O que o Douglas ficou no segundo é um otimizador linkado ao DOE, tá? Mas o primeiro também é um Design of Experiment. Design of Experiment é basicamente você fazer, tipo, quais são as duas formas de você fazer isso? Você pode fazer uma analiticamente, então você pode pegar os resultados e resolver uma equação, ou você pode testar vários resultados, tá? Quando você testa vários resultados, tipo, sei lá, você faz um full factorial do seu runner length em passo de 25 milímetros. Você vai estar fazendo um DOI naquela área. Tá? Aí o otimizador vai fazer, ele vai pegar aquele parâmetro, ele vai tentar otimizar, como eu falei anteriormente. Se você pega um método Newton-Raphson para otimizar uma equação, ele também vai fazer isso. Aí ele vai pegar duas bordas e ele vai otimizar tendendo para o lado que a borda está trazendo o resultado que vai bater. Se você pegar o histórico de simulações do GT Power utilizando o otimizador, é basicamente a mesma coisa. Então, o que ele vai estar fazendo é resolvendo a equação de cálculo numérico. Nada mais que isso. Só que a única diferença é, quando ele varia o comprimento do runner e você faz isso analiticamente, você vai ter um problema ali que é os graus de liberdade que você tem na sua equação. Para você considerar a otimização de potência em todos os pontos do motor, você vai ter uma porrada de pontos. Né? E o GT-Power já tem isso embarcado. Então, toda vez que você muda o passo ali, ele só adiciona aquilo como uma variável no range, ele vai tentar montar uma equação para otimizar e vai tender ao valor que está trazendo o melhor resultado. Eu vou mostrar aqui rapidinho só o rolê do CC. Falei anteriormente sobre... Não é esse. Esse aqui. Ó. Você está vendo minha tela aí? Uhum. Ó, isso aqui é nosso TCC sobre muffler, tá? Tem várias coisas aqui. Esse TCC está no grupo PowerStream, tá? Mas aqui, inclusive, tem aqui, ó, DOE, Design of Experiments, tá? E aí tem todo como é que foi feito. Só que, cara, olha só. Cada um dos modelos, eles são feitos baseados numa teoria. Aí essa teoria ela foi otimizada. Então, vamos supor, esse muffler, ele tem uma teoria diferente desse muffler. Tá? O número de câmeras que você vai utilizar, se o duto está conectado ou não, se o duto é perfurado ou não, e qual é a função de cada uma das câmeras, vai mudar. E aí, dentro de cada uma dessas condições, o que você vai otimizar? Você vai otimizar diâmetro externo, comprimento do duto interno, posição dessa parede, e por aí vai. Só que, por exemplo, como é que você otimiza isso para esse design? Esse design é totalmente diferente. Então, isso aqui não vai estar nas suas possibilidades. Você vai ter que literalmente desenhar essa condição. Tá? Você vai ter que desenhar essa condição e otimizar ela. Tá? Então, supor, nesse muffler aqui, o que você vai ter? Você vai ter o diâmetro e a quantidade de furos desses tubos. Você vai ter a posição de cada uma das paredes. E isso aqui vai estar nas suas condições de otimização desse. Que não são as mesmas desse. Esse aqui, por exemplo, só vai ter diâmetro do tubo interno, diâmetro externo e posição da parede. Então, a otimização no muffler ela é um pouco mais complicada do que a otimização no runner. O runner você vai ter dois parâmetros, você pode ter três também. O seu ângulo ou o seu coeficiente de descarga, né? Depende de quando é que você está linkado nisso aí numa simulação. Diâmetro e comprimento. E aqui a gente tem vários. Se você olhar, foram feitos, sei lá, foram 100 e poucos designs no total. E aí tem vários resultados deles. Tá? Esse gráfico aqui tá horrível de ver, mas a função dele tá feita. E aí, conforme eles vão passando... Fala, Douglas. Não, talvez funcione só se for um muffler puramente radiativo, tá ligado? Sortivo. Que é só um tubo furado e a lã em volta. Mas aí a sua resposta é linear. Quanto Mas maior aí a área, maior o perfil. Mas aí é o problema, porque, tipo assim, qual é a boundary condition que levou você a fazer isso aí? Se tá na condição do seu projeto inicial, beleza. Mas se você quer fazer um muffler otimizado, provavelmente essa não vai ser a solução.
Sim. Porque aí você pode ter um rolê mais leve, vai depender do seu, o DOE, existe instrumento para isso.